Boa noite, irmãos. Vamos começar mais um culto da mocidade. Vamos iniciar com a oração. Senhor Deus e amado Pai, obrigada, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigada pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de fazer as transmissões desses cultos, que sirva para edificar os irmãos, as outras pessoas que também estão assistindo e que vidas possam ser alcançadas através dessas mensagens. Conduz a nossa noite para que seja uma noite de louvor e adoração a Ti. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Vamos iniciar com um louvor, vamos cantar 3 louvores. O primeiro é Creia em Deus. Deus criou nos céus os ossos, cada ser na terra e mar. Seu conhecimento é pleno do que foi, do que virá. Seu saber Ele oferece para o caminho não perder. Sua palavra é luz que eu andar conduz para sabermos seu querer. Creia em Deus, nunca falhe o que Ele diz. Creia em Deus, sem incerto caminhar e a tristeza lhe inundar. Quando a dúvida chegar, creia em Deus. Deus não é alguém distante, seu amigo Ele quer ser. Pode ouvi-lo a todo instante, seus anseios acolher. Cristo trilha o seu caminho, ao seu lado sempre está. Vai guiar os pés em qualquer revés, Ele nunca o deixará. Creia em Deus, nunca falhe o que Ele diz. Creia em Deus, sem certo caminhar e a tristeza lhe inundar. Quando a dúvida chegar, creia em Deus. Quando a dúvida chegar, creia em Deus. Amém. Vamos continuar louvando com o hino Refúgio Verdadeiro. Lembrando aos irmãos que a letra de todos os louvores está na descrição do vídeo. Para quem tem o cantor cristão, é o hino de número 324. Seguro estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em Deus Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz.
Deus não me deixará, mas me abrigará. Do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará. Se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercava, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador. Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. A minha vida cheia de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Vamos louvar com o último cântico, Santa Vocação. A letra desse louvor também está na descrição do vídeo. Nos chamou o nosso Deus, concedeu-nos salvação e tornou-nos filhos seus. Foi conforme seu querer e por graça divinal que em Cristo nos chamou a uma obra sem igual. Santa vocação, o Deus Santo nos chamou para pregarmos seu amor, seu poder nos confiou. Sofrimentos podem vir, mas não temos que temer, pois a glória do porvir Cristo há de conduzir quem nele crê. O Senhor que nos chamou, bom depósito nos deu. Tão imenso é seu valor, que sua vida ofereceu.
O Evangelho remidor é tesouro singular. Anunciemos este dom até Jesus enfim voltar. Temos santa vocação, o Deus Santo nos chamou para pregar o seu amor, seu poder nos confiou. Sofrimentos podem vir, mas não temos que temer, pois a glória no porvir, Cristo há de conduzir quem nele crê. Temos santa vocação, o Deus Santo nos chamou para pregar o seu amor, seu poder nos confiou. Sofrimentos podem vir, mas não temos que temer, pois a glória no porvir, Cristo há de conduzir quem nele crê. Amém. Vamos continuar o nosso culto com a mensagem que o seminarista Cleverson irá trazer nessa noite. Boa noite a todos. Vamos iniciar aqui nossa mensagem e continuando com a série em Romanos. Então, nós iremos trabalhar hoje com Romanos capítulo 6 e vamos abrir nossas Bíblias, mas antes vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque temos essa oportunidade juntos, mesmo distantes fisicamente, mas temos, ó Deus, esse privilégio de abrir a Tua Palavra e poder ver, ó Deus, o que devemos fazer, né, como cristãos. O que, ó Deus, devemos acreditar, o que o nosso coração deve, onde o nosso coração deve estar. Que possamos, ó Deus, nesse tempo agora de estudo, ficar feliz, ó Deus, porque temos a liberdade de culto, e temos, ó Deus, diversos privilégios, a graça, o perdão e a salvação. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, capítulo 6, nós iremos trabalhar sobre esse capítulo com o tema pecado e graça. Então, o primeiro versículo, versículo 1 do capítulo 6, numa tradução da linguagem de hoje, diz assim: o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? Será que devemos continuar no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? Então, essas perguntas podem ser algumas dos novos convertidos. Será que agora, depois da salvação, não irei mais pecar?
Ou será que agora, depois da salvação, eu irei pecar ainda mais, porque agora que sou salvo, agora que nenhuma condenação há para mim, agora que sou justificado, será que posso pecar à vontade, porque já estou salvo, já tenho a minha salvação garantida, já sou justificado? Essa é a pergunta aqui no versículo 1. E nós temos a resposta no versículo 2, que diz assim: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Então, o versículo 2 diz assim, que nós, depois da salvação, é claro que pecaremos, mas não viveremos em pecado. Ou seja, não devemos, né, depois da salvação, continuar de forma deliberada em pecado, pecando a toda sorte, porque já sou salvo, já sou salva. Isso não deve ser uma prática, né, do salvo. Pecar a todo instante, eu vou pecar mesmo porque já sou convertido. Esses versículos estão dizendo que nós não devemos pensar assim, porque nós morremos para o pecado. Como é que nós iremos viver para o pecado se já morremos para ele? Então esses são os versículos aqui, né, que nós temos. Então, do versículo 3 ao 6, vamos ler, diz assim: ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós, em novidade de vida, andemos. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. O versículo 3 ao versículo 6 vai dizer que o homem que recebeu a salvação de Deus, que recebeu a salvação de Cristo, ele morreu, ele foi sepultado juntamente com Cristo. Tá? Isso simbolizado no batismo também. Por isso que o batismo nas águas vai simbolizar a sua salvação. Não vai demonstrar que você é mais salvo do que alguém, ou que você, para ser salvo, é necessário se batizar, mas é uma ordenança de Cristo e que vai simbolizar a sua morte com Cristo e a sua ressurreição com ele, porque Cristo não permaneceu morto, não permanece morto, mas ressurgiu. Então, a salvação, ela denota isso. Ela denota que nós morremos com Cristo, morremos para o pecado, né, e ressurgimos com ele, com Cristo, para a vida. É isso que esses versículos estão afirmando aqui. Então, o versículo 7 diz assim: pois quem morre fica livre do poder do pecado. E essa morte aqui não é a morte física, mas a morte espiritual. Então, aqui o que acontece? Do versículo 3 até o versículo 6, nós observamos que para morrer, né, para estar livre do pecado, é preciso morrer com Cristo. É preciso ser salvo por ele. Então, morremos com Cristo quando o aceitamos. Então, a velha natureza, ela morre, né, quando nós aceitamos a Cristo. Então, juntamente com ela, morre a prisão que tínhamos, né, sobre o pecado. Então, o pecado, ele nos aprisionava, de modo que nós não tínhamos escolhas. Nós não tínhamos escolhas em fazer isso ou fazer determinada coisa, porque estávamos subjugados, ou seja, estávamos presos, né, ao pecado. O pecado dominava o nosso coração, dominava a nossa mente. Isto se você é salvo hoje. Então, depois da morte com Cristo, essa morte simboliza que você morreu para o pecado. Você não está mais preso, né, pelo pecado. Você está agora livre. Por isso que o versículo 1 diz assim: agora que somos livres, né? Portanto, agora que somos livres do pecado, porque morremos com Cristo, pecaremos de forma deliberada. Por isso que o versículo 2 diz: de modo nenhum.
porque já morremos para o pecado. E se morremos para o pecado, não devemos viver em pecado. Então, o versículo 7 diz isso. Então, o versículo 8 ao versículo 11 diz assim, na linguagem de hoje. Versículo 8. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Então o homem salvo, ele morreu para o pecado e agora ressurgiu, é nova criatura em Cristo. E agora ele está vivo, não para o pecado, mas sim para Deus. Porque a ligação entre o homem e o pecado, ela foi quebrada, ou seja, a prisão que tínhamos, né, pelo pecado foi quebrada. Mas agora a pergunta que devemos ter em nossos corações é: será que pós-salvação o homem nunca peca? Será que pós-salvação o homem ele nunca vai pecar? É lógico que não. Nós temos aqui nas Escrituras as respostas de que o homem é passivo ao pecado pós-salvação. Ele pode cair sim em tentação, mas a diferença é que este homem salvo, ele não está mais preso ao pecado, de modo que agora, pós-salvação, depois da salvação, ele não está mais subjugado a uma prisão que o pecado colocava sobre ele. Ele não tinha escolha, ele estava preso. Agora ele está livre do pecado, agora vive para Deus, mas claro, porque habita em um corpo, né, pecaminoso, nesse corpo aqui que será restaurado na glória, aí sim, hoje ainda somos passíveis, né, ao pecado. É claro que pecaremos até o fim de nossas vidas, mas todo o pecado, desde o início das nossas vidas até o fim dela, todo ele já foi pago por Cristo. Por isso que no versículo 1 do capítulo 5, trabalhado pelo Charles e pelo irmão Gabriel, é afirmado que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque todo o pecado que esse indivíduo cometeu foi pago. Então, quando ele foi salvo, o preço do seu pecado foi pago por Cristo. Ele morre para o pecado e agora ele ressurge para a vida, não mais preso pelas algemas do pecado. Agora ele está livre do pecado. Então, o versículo 12 diz assim: portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Olha só, nesses 4 versículos, nós temos aqui o que devemos fazer depois da salvação. Nós não estamos mais presos ao pecado, nós estamos livres do pecado, portanto, agora não deve reinar em nosso corpo, não devemos obedecer ao pecado, não devemos oferecer os nossos membros ao pecado, porque já morremos para ele. Mas nós devemos oferecer os nossos membros para Deus, para o serviço cristão. Então aqui, esses versículos dizem aqui que no nosso corpo mortal, porque nós iremos morrer fisicamente, o pecado não deve dominar o nosso corpo. E também nós não devemos obedecer aos desejos pecaminosos da natureza humana. Percebe-se que, depois da salvação,
o nosso corpo, nós estamos ainda passíveis dos desejos pecaminosos. Então, não é porque você é salvo que você não vai ter desejo de pecar. É óbvio, é claro que você terá desejo, né, de pecar, desejos pecaminosos da sua natureza humana, do seu corpo mortal. Contudo, nós não devemos deixar com que o nosso corpo, deixar com que nossa vida seja dominada pelo pecado. Então, até aqui, nesses 14 versículos, nós temos o que devemos fazer pós-salvação, se é continuar pecando, para que a graça de Deus seja mais abundante. A gente viu que não, porque o pecado, nós já fomos mortos, nós já morremos para ele. Nós também vimos até aqui que o pecado não exerce domínio sobre nós, porque já fomos sepultados com Cristo e já ressurgimos com Ele. Agora, a pessoa sem salvação, a pessoa sem receber de fato a salvação em Cristo, o perdão dos pecados, e como diz as Escrituras que Ele é o único caminho, Cristo é o único caminho que leva à vida eterna, sem segui-lo, o pecado ainda domina a sua vida, exerce domínio sobre você. Você não tem escolha, você não tem como escolher viver para Deus, porque você está preso ao pecado. Mas percebe-se aqui nas Escrituras que o homem, quando morre com Cristo e ele ressurge com Cristo, esse homem não está mais preso ao pecado, mas ele está santificado, ele está justificado e nenhuma condenação há mais para esse homem. Então o capítulo 6 ele vai concluir aqui, por isso que começa com uma pergunta que traz uma ideia conclusiva, que é o que nós vamos fazer agora, depois da salvação. E o versículo 14 diz assim: o pecado não tem domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça de Deus. Então, por isso que o nosso tema hoje é pecado e a graça de Deus. E aí? Então, será que devemos pecar para que a graça de Deus seja ainda maior para cobrir o nosso pecado? Não, de forma nenhuma. Aqueles que estavam debaixo da lei, se você for observar lá no livro dos Hebreus, você verá que eles tinham que fazer sacrifícios rotineiros, sacrifícios pontuais, sacrifícios após sacrifícios, porque aquele simbolismo ali de derramamento de sangue não era eficaz para retirar todo o pecado do indivíduo. Então, somente Cristo, como Cordeiro, conseguiu, como Filho de Deus, salvar todo homem. Então, o sacrifício de Cristo é eficaz para salvar o homem. Não é necessário Jesus Cristo morrer outra vez para que eu e você seja salvo. Não é necessário uma convalidação, ou seja, uma validação posterior para que nós venhamos, de fato, dizer que somos assegurados de que somos realmente salvos. Isso não é necessário, porque estamos debaixo da graça de Deus. E o que é a graça de Deus? É o favor imerecido. Por isso que aqui nas Escrituras em Romanos nós observamos que não provém de nós a salvação, e sim do Senhor. E não há ninguém que possa salvar a si mesmo. Não há ninguém que possa fazer algo por si para ser salvo, para garantir de fato a salvação eterna, mas somente Cristo fez algo para que o homem pudesse ser salvo. Então não há mérito em nossas escolhas, em nossas práticas. Um preso não tem escolha. Um preso não há mérito para ele no que se refere à liberdade. Então, o preso pelo pecado, ele está dominado pelo pecado. E nós agora, abaixo da graça de Deus, nós temos aí como conclusão de que o pecado não exerce domínio sobre nós.
Mas e aí para aplicar, e agora para a gente aplicar esse texto em nossas vidas? A primeira coisa que nós devemos fazer é: como você está encarando o pecado depois da salvação? Depois da sua salvação, como é que você encara o pecado? Qual a sua forma de ver o pecado em sua vida? Quando estava escrevendo esse sermão, eu pensei em uma coisa muito interessante. Trouxe à minha memória no momento quando eu fui convertido, lá bem cedo, uns 12 anos, mas depois desse tempo afastei, não queria saber de igreja nenhuma, depois retornei à presença do Senhor. E nesse momento que eu retornei à presença de Deus, foi ali que entendi de fato a salvação de Cristo. E dias depois eu fiquei pensando, poxa, eu não devo mais fazer isso, eu não devo mais fazer aquilo, e não devo mais fazer assim. E uma das coisas bem que ficou na minha cabeça, que eu tive que lutar, né, logo, era a forma de falar, os palavrões. Então, eu disse, meu Deus, eu não posso agora ficar falando esses palavrões. Então, foi o primeiro foco que eu tive, logo depois da salvação, foi focar nisso, parar de deixar de falar palavrão. Então, foi a forma como eu encarei, depois da salvação, o pecado. É claro que teve outras coisas que demorou mais para deixar, e até hoje algumas eu ainda luto para deixar, né, pecado. Mas só que a forma como eu encarei no início, logo depois da salvação, né, é diferente de hoje. Hoje eu tenho dificuldade para parar para pensar e dizer, poxa, isso aqui eu tenho que tirar da minha vida, isso aqui eu tenho que adotar, isso aqui eu tenho feito, mas isso aqui é errado. Hoje eu tenho dificuldade. Eu encarei o pecado de forma mais atenciosa logo após a salvação. Eu tive aquela reflexão de que deveria retirar isso, colocar isso e continuar seguindo, porque agora a vida mudou. Agora agora sou uma nova criatura, tenho responsabilidades. Errei, pequei depois da salvação, isso é um fato. Porém, hoje, a forma como eu encaro o pecado é diferente, eu percebo, da forma como quando eu fui salvo. Então, será que hoje você também está dessa forma? Como você encara hoje o pecado, o momento pós-salvação, lá e hoje? Naquele momento, você teve a mesma reflexão que eu. Poxa, tive que mudar isso, tive que mudar aquilo. Mas e hoje? O que você pensa? Hoje eu tenho dificuldade de pensar, eu tenho que mudar isso, ainda tenho que pensar aquilo, ainda tenho que fazer assim. A forma como eu encaro o pecado não deve mudar desde a forma como foi lá no início. Deve continuar constante a luta. Isso deve mudar, eu devo adotar isso, não devo mais fazer aquilo. Então, será que não há preocupação? Será que você pelo menos não se preocupa com algum pecado que você tem feito, né, por vários dias, ou que você ainda não conseguiu vencer? Será que você ao menos se preocupa? Se não, há um perigo nisso aí. Eu não posso afirmar que você não é salvo, mas o indivíduo que não sente diante de Deus remorso, tristeza e dificuldade e preocupação em vencer o pecado, é um indivíduo que possivelmente não morreu ainda para o pecado, ainda está preso pelo pecado. Será que existe a preocupação, você ainda tem a preocupação, mas desistiu de lutar contra esse pecado? Às vezes nós desistimos porque ficamos naquele pecado ali por muito tempo, ou no intervalo de tantos anos não conseguimos deixar. Será que é o pecado da cobiça? Você sempre está lutando contra isso. É claro que as Escrituras dizem que aquele que vive pecando não conhece a Deus, não é filho do Senhor, mas temos aqui uma diferença. Será que você está pecando todos os dias e continua nesse pecado e nem ao menos luta juntamente com Cristo em oração para vencê-lo? Então, se você vive de forma deliberada, sem preocupação e vive pecando, é claro que esse versículo se aplica de João. Então, será que você está preocupado e você está lutando contra esse pecado? Então, como é que hoje nós estamos encarando o pecado depois da salvação? Será que tem coisas que nós fazemos que julgamos que é normal? É simples? Isso aqui é tranquilo,
ficar falando mal dos outros a todo momento e não se colocar no lugar do próximo é normal, é tranquilo, é de mim mesmo. Não querer fazer isso sempre, ou não amar o próximo, isso é normal, eu sou assim. Será que nós estamos dessa forma, encarando o pecado dessa forma, ou só estamos encarando o pecado dos outros? O irmão Clévio ali, ele está pecando. O irmão Clévio está assim, porque o irmão Clévio é assim, assim, assim. Rapaz, o irmão Clévio, ele é assim. Será que estamos só encarando o pecado dos outros? Como é que você está encarando o seu próprio pecado depois da salvação? E você, que não é salvo, como você está encarando o pecado? Será que você considera-se como preso ao pecado? Então vamos no segundo tópico. No segundo tópico da nossa aplicação, em Efésios, nós temos o versículo que devemos despojar do velho homem. Despojando-vos, pois, do velho homem, da natureza velha, nós devemos nos revestir do novo homem, segundo Deus. Isso lá em Efésios, temos esse versículo. Então, o ato de despojar é semelhante ao ato de retirar roupas velhas, retirar roupas sujas. É o ato também da galinha, quando ela se chacoalha, né? Não sei se eu usei o termo correto, mas ela tira a areia por cima dela ou algumas coisas que estão presas em suas penas. Então ela dá uma chacoalhada, né, para se despojar, né, daquela areia que estava por cima dela. Então, esse ato de despojar é uma responsabilidade humana. Deus não vai fazer isso por você, vai pegar e retirar em você. Mas cabe a você, cabe a mim fazer isso. Deus já nos deu a capacidade de fazermos isso. Nós temos a salvação e estamos debaixo da graça de Deus e por isso temos a responsabilidade de retirar roupas velhas, não físicas, mas hábitos velhos, ruins, hábitos que Deus não se agrada. Devemos retirar sim de nossas vidas. Será que hoje você precisa retirar algum hábito velho, um hábito da velha natureza? Liste aí alguns pecados que você julga necessário retirar da sua vida hoje. Quando encaramos o pecado de forma correta diante de Deus, nós olhamos para o pecado dizendo: Deus não se agrada do pecado, eu ainda insisto em pecar, eu tenho que lutar contra isso, eu devo me preocupar. Quando você pensa dessa forma, é claro que você irá retirar, né, as suas roupas velhas, os seus pecados velhos, pecados que de fato entristecem ao Senhor e que devemos retirar. É uma luta, isso é um fato, mas devemos abraçar essa responsabilidade que temos, que é despojar do pecado. Então, nós temos também aqui, já concluindo, nós temos aqui o último tópico, a última aplicação, que é vivendo para Deus. Percebe-se que na introdução ao tema e no desenvolvimento dos versículos, o homem, ele morreu para o pecado, mas ele não permanece morto no pecado. Ele viveu, ressurgiu com Cristo e ressurgiu para alguma coisa, com a finalidade de fazer alguma coisa. E por isso que nós vemos aqui os versículos a partir do versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, outra coisa que nós observamos aqui no versículo 13 é que devemos oferecer nossos membros para Deus. Então, existem duas coisas. Ou você está encarando o pecado como algo grave e está se despojando dele e vivendo para Deus, ou você não está vivendo para Deus porque você não encara o pecado como algo grave em sua vida. Você acha que é normal e você acha também que não consegue vencer, que o seu coração está preso àquilo, que é você mesmo, é o seu jeito, você é assim, você ora, mas não consegue.
duas coisas bem diferentes. Ou você encara o pecado da forma correta, como devemos encarar, como algo grave, e se despojando das coisas ruins e vivendo para o Senhor, ou, né, você não está vivendo para Deus. E o que é esse viver para Deus? É você entregar, de fato, aquilo que você é, o que você tem, os seus planos, a sua esperança no Senhor. Isso é viver para Deus. Isso não quer dizer que eu vou colocar um colchonete na igreja todos os dias e ficar lá à disposição para fazer tudo. Não é, de forma nenhuma. Então, nós vivemos para Deus quando nós estamos encarando o pecado como algo grave em nossas vidas, como algo que vai destruir a nossa comunhão com o Senhor. E também, né, nós devemos ter em nossa mente que a falta dessa visão possivelmente pode denotar que você ainda não é salvo, que você ainda não compreende a salvação. Nós não podemos afirmar que fulano ou ciclano não é salvo. É claro que pelos frutos demonstra-se, né, nós temos aí o conhecimento, né, da árvore pelos frutos. Então, será que temos aí essa forma de encarar, e será que você está retirando de fato o que deve ser retirado? Então, que possamos aí, nós estamos já concluindo, que possamos aí encarar o pecado como deve ser encarado. Não devemos continuar pecando porque já somos salvos, porque a graça de Deus ela é ilimitada, é um favor imerecido. Não devemos porque já morremos para o pecado. Então, se essa é a pergunta, né, do versículo 1, nós já temos a resposta. E que Deus o abençoe, a abençoe e possa lhe dar essa compreensão. Não desista de lutar contra o pecado, não desista de continuar servindo ao Senhor. Vamos orar para finalizarmos. Senhor, nós te agradecemos porque temos as Escrituras que renovam a nossa esperança de lutar contra o pecado, sabendo, ó Deus, que somos salvos pela graça do Senhor e não pela lei. Com isso, nós não estamos mais sob o domínio do pecado, estamos livres e com essa liberdade devemos usá-la para viver para o Senhor. Então, ó Deus, nos ajuda a essa compreensão, permite com que nós venhamos vencer o pecado todos os dias, para que possamos, ó Deus, de fato fazer a Tua vontade e entregar os nossos membros ao Senhor. É difícil, porém pedimos, ó Deus, nos ajuda. E essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.